Lembra quando uma sequência de ficção científica sobre um robô assassino se tornou o maior filme do planeta? Era O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Lançado em 1991, o filme reuniu Arnold Schwarzenegger como o Exterminador, Linda Hamilton como uma Sarah Connor bem diferente, e o legado de Michael Biehn pairando sobre tudo, com Edward Furlong assumindo o papel do futuro salvador, John Connor. Por trás das câmeras, James Cameron pegou o primeiro filme, que era meio tosco, e o transformou em um evento grandioso. Acrobacias maiores, um vilão de metal líquido e uma história que, de alguma forma, fez um ciborgue parecer mais emocionalmente estável do que a maioria dos humanos. Hoje, vamos listar 15 curiosidades sobre O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Desde o que quase acabou com a sequência por completo, até a agenda brutal que deixou todos à base de cafeína. E fique por aqui para o primeiro ponto, porque a forma como essa sequência com robôs acabou sendo tratada décadas depois não era o que ninguém em 1991 esperava. Antes de começarmos, curta e inscreva-se para que mais fãs de ação clássica possam encontrar essas análises aprofundadas. Muito bem, vamos falar sobre a Skynet, Viagens no Tempo e o filme que se esforçou ao máximo para impedir o dia do julgamento. 15 milhões de dólares, 700 palavras. Faça as contas. Arnold Schwarzenegger recebeu aproximadamente 15 milhões de dólares para aparecer em O Exterminador do Futuro. 2. Segundo a maioria das estimativas, o T-800 fala cerca de 700 palavras em todo o filme. Isso dá aproximadamente 21 mil dólares por palavra. Para ser justo, o valor de Schwarzenegger não estava exatamente nos diálogos. Estava no jeito de andar, no olhar, na maneira como ele conseguia fazer os óculos escuros parecerem ameaçadores. Mas ainda assim, é uma cena divertida de se assistir. A coisa mais cara em T2 não foi o metal líquido, as acrobacias com helicópteros ou os efeitos especiais inovadores. Era um cara de jaqueta de couro que falava o mínimo possível. E com o orçamento total do filme em torno de 102 milhões de dólares, Arnold sozinho representou cerca de 15% de toda a operação. Antes mesmo de dizer uma única palavra. O tipo físico, forte e silencioso mais caro da história de Hollywood. O dólar mais caro que Gale Anne Hurd já gastou. O mais incrível sobre T2 talvez seja o fato de ele ter existido. Durante anos, a sequência ficou presa em uma batalha judicial da qual ninguém queria se livrar, mas que também ninguém conseguia resolver. Após o primeiro filme, os direitos de O Exterminador do Futuro foram divididos em 3 partes. A Hamdale Film Corporation detinha 50%, Cameron detinha uma parte e vendeu o restante para a produtora Gale Anne Hurd durante o divórcio deles em 1989, por $1. Cameron já tinha um histórico ruim com John Daly, da Hamdale, que tentou mudar o final do filme original, quase chegando às vias de fato por causa disso. A reação de Cameron à ideia de trabalhar com ele novamente foi basicamente: prefiro lutar contra um T-800 de verdade. Resultado? Sem sequência. Mesmo com Arnold se tornando uma estrela gigantesca e os fãs perguntando incessantemente quando sai o próximo, o impasse sobre os direitos autorais permanecia inerte. O que finalmente resolveu a situação não foi a paixão criativa, mas sim o próprio Arnold. Schwarzenegger sabia que Hamdale estava com problemas financeiros. Foi direto à Carolco Pictures e basicamente disse: adquira os direitos. A Carolco concordou, emitindo um cheque de 10 milhões de dólares americanos para Hamdale e 5 milhões de dólares americanos para Hurd. Um total de 17 milhões de dólares americanos antes mesmo de uma única cena ser filmada. Só então Cameron pôde se preparar para a segunda rodada. Em poucas semanas, ele e William Wisher estavam escrevendo o roteiro que se tornaria T2. Então, se você já se perguntou por que levou 7 anos para termos essa sequência, a resposta não é destino nem Skynet. É direito contratual e antigas mágoas. O filme mal conseguiu cumprir o prazo. O orçamento de T2
ficou em torno de pouco mais de 100 milhões de dólares, o que em 1991 era... Você tem certeza disso? Dinheiro para uma sequência de ficção científica. O primeiro Exterminador do Futuro foi um sucesso, mas ainda era um thriller sombrio típico dos anos 80. Carrocco estava oferecendo uma quantia exorbitante, digna de um blockbuster, para atrair o público, e fez isso às escondidas. Eles definiram uma data de lançamento antes mesmo de James Cameron ter um roteiro finalizado. Cameron e o co-roteirista William Wisher tiveram então cerca de 7 semanas para escrever tudo. Regras para viagens no tempo, arcos emocionais, múltiplas cenas grandiosas, tudo o que se espera. 7 semanas mal dão tempo para discutir a cena de abertura na maioria dos estúdios. Cameron escreveu o filme inteiro. Essa agenda insana se estendeu diretamente para a produção e pós-produção. Cada atraso no set, cada refilmagem, cada ângulo extra, significava que alguém em um laboratório fotográfico tinha que trabalhar mais rápido depois. Os editores Conrad Buff, Mark Goldblatt e Richard A. Harris estavam trabalhando no limite do prazo, enquanto o laboratório produzia as cópias em ritmo acelerado. Dizem que alguns cinemas receberam seus rolos de filme pouco antes da estreia, o equivalente cinematográfico a enfiar a lição de casa por baixo da porta quando o sinal já está tocando. De alguma forma, a aposta gigantesca e a corrida valeram a pena. T2 arrecadou uma fortuna no mundo todo e se tornou o filme de maior bilheteria de 1991. De fora, parecia um mega sucesso meticulosamente planejado. Por dentro, era uma corrida frenética e cheia de cafeína para terminar a tarefa de casa mais cara da cidade. Como uma ideia rejeitada se tornou o pesadelo do metal líquido. O T-1000 é o tipo de vilão que nos faz pensar. Quem magoou James Cameron? Ele queria um assassino de metal líquido no primeiro Exterminador do Futuro, mas a tecnologia de efeitos especiais de meados dos anos 80 basicamente o ignorou e disse: que bonitinho. O orçamento não permitia, os computadores não estavam à altura, então ele descartou a ideia e optou pelo clássico esqueleto de metal e pele humana. Quando chegou a hora de fazer T2, as coisas já tinham mudado. Cameron já havia experimentado com metamorfose digital no abismo e contatou Dennis Muren, da ILM, para perguntar se aquele mesmo conceito de criatura aquática poderia ser transformado em algo metálico, reflexivo, humanoide e capaz de se transformar em tempo real. Muren concordou. O supervisor associado de efeitos visuais, Mark Dupay, desenvolveu novas técnicas de escaneamento para capturar os movimentos de Robert Patrick, que serviram de base para os modelos em CGI. O resultado foi um personagem que exigiu aproximadamente 52 tomadas com efeitos especiais em computação gráfica, todas unidas pela maquiagem e próteses práticas de Stan Winston para os buracos de bala, transformações de lâminas e momentos de derretimento. Mesmo assim, era um risco enorme. Se alguma parte parecesse barata, o filme inteiro teria se transformado em um desenho animado caro. Então Robert Patrick apareceu e transformou tudo num pesadelo. Ele começou a treinar predadores, águias, felinos, tubarões, para capturar aquele olhar vazio e fixo. Treinava 4 vezes por dia para correr a toda velocidade sem demonstrar o menor sinal de esforço, com a mandíbula cerrada, respirando apenas pelo nariz, o rosto completamente inexpressivo. Para a cena do tiroteio na galeria, ele treinou até conseguir atirar e recarregar sem quebrar o contato visual ou piscar uma única vez. A ideia não era transmitir a sensação de um policial furioso perseguindo uma criança. Era como se um malware em forma humana estivesse caçando seu próximo arquivo. Então, o T-1000 é, na verdade, 3 ideias unidas. Um vilão ambicioso demais para o primeiro filme, uma equipe da ILM inventando novas ferramentas em tempo real e um ator que se treinou para se mover como algo que nunca existiu. Ele é um rapaz bonito. Você se importa se eu ficar com esta foto? Não é de admirar que ele ainda se sinta incomodado. Linda Hamilton. Treinamento com armas e um esquadrão secreto de gêmeas. Sarah Connor em T2
É o que acontece quando uma garçonete passa pela pior década imaginável e decide que não vai mais ser vítima. Linda Hamilton não fingiu essa transformação. Para a sequência, ela treinou com o personal trainer Anthony Cortez e um especialista em armas das Forças Especiais Israelenses, ganhando massa muscular de verdade e aprendendo a manusear armas de fogo como alguém que passou anos se preparando para o apocalipse. 3 horas por dia, 6 dias por semana. O resultado? Uma personagem que parece ter realmente dormido no concreto e feito flexões na cela de um hospital psiquiátrico. Mas o filme tinha outro truque na manga. Um verdadeiro exército de gêmeos. Para alguns dos melhores momentos do filme, que nos fazem pensar como eles conseguem isso, a produção usou a irmã gêmea de Hamilton na vida real, Leslie Hamilton Garin, que é enfermeira, não atriz. Em cenas que exigem 2 Saras em tela simultaneamente, incluindo a sequência na siderúrgica onde o T-1000 personifica, uma Sarah é Linda, enquanto a outra é Leslie em um cenário duplicado. Sem CGI, sem tela dividida, apenas 2 irmãs e uma equipe de filmagem muito paciente. Nós duas éramos escaladas para o mesmo papel e nos revezávamos nas performances. Foi uma verdadeira jogada de marketing. A jogada dupla continua com o guarda de segurança T-1000 matando o hospital psiquiátrico. Isso não é composição digital antiga. São os atores gêmeos Don e Dan Stanton. Um é o guarda de verdade, o outro é a cópia de metal líquido que fica atrás dele momentos antes da revelação fatal. Então, enquanto a equipe de efeitos especiais estava ocupada criando novos computadores para derreter Robert Patrick, alguns dos momentos mais desconcertantes eram simplesmente: e se contratássemos 2 pessoas iguais e deixássemos o cérebro de cada um preencher o resto? John Connor entrou na puberdade em meio ao apocalipse. A ideia era que John Connor fosse apenas um garoto passando por uma semana terrível. Nos bastidores, essa semana se prolongou tanto que Edward Furlong praticamente envelheceu em tempo real. Conforme a produção avançava, Furlong começou a ter um estirão de crescimento, e sua voz começou a mudar. Isso é um pesadelo de continuidade, onde sua história se passa em poucos dias, e seu protagonista, de repente, parece ter descoberto uma voz de barítono e alguns centímetros a mais de altura entre as filmagens. A equipe se mobilizou. Filmaram algumas cenas mais cedo para garantir a aparência mais jovem, e em seguida usaram truques clássicos para o restante. Caixas de maçã, um posicionamento cuidadoso dos atores e ângulos de câmera que disfarçavam o fato de que o pequeno John Connor não era mais tão pequeno assim. A pós-produção adicionou mais uma camada de correção de danos. Os editores de som ajustaram o tom de algumas de suas falas para suavizar a mudança de voz, para que John não soasse visivelmente mais velho nas cenas filmadas posteriormente. Então, se você já assistiu ao Exterminador do Futuro 2 e pensou, por que a voz do John está um pouco diferente aqui? Se controle, John. Ok, você não está aqui para me matar. Isso acontece porque o ator estava passando pela puberdade enquanto o personagem tentava sobreviver ao dia do julgamento. Edward Furlong estava literalmente crescendo na tela, uma linha de cada vez, com a entonação corrigida. O garoto salvou o futuro. Sua voz só precisava de uma pequena ajuda para chegar lá. A morte de Miles Dyson foi construída com base em um detalhe médico. Para um personagem que aparece na metade do filme, Miles Dyson deixa uma marca considerável, e sua morte fica gravada na memória quase tanto quanto a explosão de um caminhão. Joe Morton não se contenta em simplesmente se jogar no chão e encerrar o assunto. Quando a produção não conseguiu definir exatamente como Dyson deveria morrer após ser baleado no peito e ter sua alma despedaçada, Morton contou a Cameron algo que ninguém no set esperava. Anos antes de T2, ele havia sofrido um acidente de carro no qual seu pulmão colapsou. Ele disse a Cameron: "Esse cara acabou de levar um tiro no peito, então tenho certeza de que ele está respirando da mesma forma." E então mostrou a ele exatamente como era a sensação. A reação de Cameron foi imediata. Eles construíram toda a cena da morte em torno disso. É daí que vem aquele padrão de respiração entrecortada e ofegante.
Não foi uma escolha técnica, nem uma instrução do diretor, mas sim um ator que se conecta com um dos piores momentos da sua própria vida e o leva para a tela. No papel, Dyson é o cara que acidentalmente inventa o apocalipse. Na tela, graças a Morton, ele se torna o cara que entende o que fez e decide morrer consertando tudo. Esse detalhe, que torna seus últimos suspiros tão específicos, tão reais, transforma o que poderia ter sido um sacrifício típico de filme de ação em algo que você meio que não quer rever, mesmo que sempre acabe assistindo. É um lembrete de que, entre as transformações em metal líquido e as acrobacias de helicóptero, este filme ainda se importou o suficiente para retratar com precisão os últimos segundos de vida de um homem. O pesadelo nuclear que chegou muito perto. Se você era criança quando viu T2 pela primeira vez, o pesadelo de Sarah Connor no parquinho pode ter sido a cena que mais te traumatizou. Sem robôs, sem perseguição, apenas um balanço, algumas crianças, e então tudo desaparece do mapa. James Cameron e sua equipe não optaram por uma explosão de ficção científica caricata. Contrataram consultores de guerra nuclear e estudaram imagens de arquivo de explosões para recriar a sequência com a maior precisão possível. O clarão, a bola de fogo em expansão, a onda de choque rasgando Los Angeles, a pele se desprendendo, os esqueletos agarrados à cerca antes de virarem pó. E aqui está a parte que parece piada, mas não é. Aquela nuvem em forma de cogumelo se elevando sobre Los Angeles não dava para simplesmente ampliar uma explosão comum. Não formaria o formato correto. Então, a Forward Productions vestiu um dançarino com uma fantasia de nuvem e o filmou representando fisicamente o lento e ondulante desdobramento de uma explosão nuclear. Em algum lugar, na cena mais perturbadora de um blockbuster de verão, há uma pessoa fantasiada fazendo dança interpretativa. Funciona perfeitamente, o que de alguma forma torna tudo pior. Mais tarde, os críticos consideraram-na uma das representações mais perturbadoramente realistas de aniquilação nuclear num filme de grande sucesso. Essa cena tornou-se uma parte importante do que fez de T2 algo mais do que apenas um filme de perseguição de alta tecnologia. Na verdade, o local era assombrado pela ideia da humanidade se autodestruindo. Para quem já convive com a ansiedade nuclear, aquele parquinho virando cinzas tocou numa ferida sensível. Você vem em busca de robôs assassinos e frases de efeito, e de repente se depara com um curso intensivo, desconfortavelmente convincente, sobre a aniquilação global. É o único filme de ação que te faz pensar. Sabe de uma coisa? Talvez os robôs devessem dominar o mundo. Uma pausa rápida nos pesadelos com a Skynet e caminhões explodindo. Se você ainda está conosco, faça-nos um favor. Dê um like e se inscreva para que o YouTube continue mostrando este vídeo para pessoas que ainda se lembram de filmes com essa estética. Voltando à contagem regressiva, vamos explicar por que James Cameron comparou a máquina de matar mais perigosa do mundo ao Homem de Lata de O Mágico de Oz. Quando o Exterminador se transformou no pai mais estranho do mundo, a jogada mais ousada de T2 não foi o metal líquido. Foi transformar o monstro do primeiro filme na figura paterna à prova de balas e peculiar de John Connor. Em O Exterminador do Futuro, o T-800 é puro combustível para pesadelos. Óculos escuros, olhar sem vida, zero piedade. Em O Exterminador do Futuro, 2, mesmo modelo, software diferente. Desta vez, ele tem ordens estritas para proteger John. E o filme não simplesmente vira uma chave e pronto. A história inteira se concentra em transformar o vilão supremo dos filmes de terror no cara que leva as crianças para a escola de carona. Ele o trata como um pai de família desamparado que precisa de lições básicas de humanidade. Ensina-lhe gírias, piadas sem graça e como não assustar as pessoas toda vez que abre a boca. Aí vem a grande atualização de firmware. A partir desse momento, o T-800 continua destruindo carros e corpos, mas agora ele está cuidadosamente quebrando os joelhos dos policiais em vez de atropelá-los. Ele carrega John para fora do perigo, ouve quando o garoto lhe diz para parar e realmente segue suas regras. Enquanto isso, os adultos de verdade na vida de John estão mortos, foragidos
ou internados em uma ala psiquiátrica. Cameron disse mais tarde que a relação entre o T-800 e John era o coração do filme, e comparou-a à do Homem de Lata, finalmente ganhando um coração em O Mágico de Oz, o que significa que o homem que deu, aos anos 80, o robô mais assustador passou a sequência se transformando no companheiro de viagem de Dorothy, só que com mais explosões e muito mais joelhos quebrados. Quando eles chegam mancando à siderúrgica, a relação está sutilmente invertida. Sarah vê uma ferramenta. John vê o único adulto que nunca mentiu para ele, nunca o abandonou sem dar explicações e nunca se esqueceu de buscá-lo. Para uma franquia que começou como Fuja do Esqueleto de Metal, T2 se transforma silenciosamente em uma história sobre um garoto, uma mãe fragilizada e um robô que, acidentalmente, acaba sendo o pai mais confiável do grupo. E claro, o gesto de positivo que emocionou a todos. De todas as maneiras possíveis para uma máquina de matar imparável partir, quem imaginaria um sinal de positivo em aço fundido no seu bingo? Depois de tudo isso, o pai robô mergulha no aço fundido e se despede com um sinal de positivo. Sem discurso, sem "eu te amo, John", apenas o gesto de mão mais simples do mundo a caminho de se tornar sucata. No papel, parece ridículo. No filme, dizima pessoas. Vimos essa criatura passar de ícone do terror silencioso a guardiã relutante, de exterminadora a protetora, e agora está em pé sobre uma corrente, explicando calmamente que precisa se destruir para que a Skynet nunca exista. Sem drama, sem súplicas, apenas lógica. E então, a queda. O que convence é a simplicidade do momento. Sem monólogos grandiloquentes, sem reviravoltas de última hora. O exterminador não descobre a poesia de repente. Ele usa o único vocabulário emocional que conhece, aquele joinha que o John lhe mostrou antes. Uma criança o ensinou uma maneira de dizer "está tudo bem". E ele guarda essa expressão para o exato segundo em que vai emocionar a todos que estão assistindo. A cena é pura preparação e recompensa. Passamos o filme inteiro vendo John tentar ensinar essa coisa a ser... No final, o exterminador não o abraça, não conta uma piada, não se transforma magicamente em um cartão da Hallmark. Ele simplesmente se entrega ao brilho e dá o adeus mais desajeitado e perfeito de todos os tempos. Essa imagem é a que ficou na minha cabeça. Você veio pelos robôs assassinos e explosões, e de alguma forma, o momento que ficou gravado na sua memória é o de uma mão de aço desaparecendo sob metal líquido. É aquele raro final de ação em que um pequeno gesto silencioso impacta mais do que todas as explosões anteriores. Se vão trazer de volta um dos vilões mais assustadores dos anos 80, é melhor que ele faça uma entrada triunfal. Entre no bar dos motoqueiros. O T-800 entra, examina o local, como se estivesse procurando um manequim e, calmamente, informa ao motoqueiro. Preciso das suas roupas, das suas botas e da sua moto. 10 segundos depois, o cara está no chão e Arnold sai de lá com o uniforme completo. E aqui está a parte que torna toda a cena mais engraçada em retrospectiva. Schwarzenegger apareceu para filmar a chegada nu, usando a bermuda havaiana mais chamativa que conseguiu encontrar. Cameron confirmou isso. Os motociclistas de verdade que serviram de figurantes olharam para baixo com genuíno choque, que era exatamente a reação que a cena precisava. Às vezes, uma pegadinha acaba melhorando um filme sem querer. O que torna tudo ainda melhor é que a cena quase não existiu. Quando o orçamento começou a estourar, os executivos de Kuroko pressionaram para que fosse cortado. Cameron se recusou, então eles foram até Arnold Schwarzenegger para pressioná-lo a convencer Cameron a mudar de ideia. A resposta de Arnold? Só um cara de estúdio cortaria uma cena assim. A cena permaneceu. O que é astuto é como o filme a utiliza para enganar o espectador. Se você assistisse sem saber nada sobre ele, presumiria que ele ainda é o vilão. A cena no bar o apresenta como a mesma ameaça imparável de sempre, e então a história lentamente o transforma em um protetor. Às vezes, a maneira mais rápida de mudar um personagem é reintroduzi-lo exatamente como você se lembra, e, em seguida, mudar tudo o que ele faz depois disso. A cena do caminhão no Rio Los Angeles que parecia prestes a ser um desastre.
A perseguição no Rio Los Angeles é daquelas sequências que você sente na espinha. John em uma pequena moto de trilha, o T-1000 em um caminhão enorme e muito concreto duro. A produção não economizou na cena crucial em que o caminhão cai no canal. O coordenador principal de dublês, Joel Kramer, e o diretor da segunda unidade, Gary Davis, construíram uma parede falsa de gesso para esconder a rampa secreta. Em seguida, dirigiram um caminhão Freightliner de verdade a 96 km por hora através dela, deixando-o cair de uma altura de 9 metros no leito de concreto do rio. O impacto foi exatamente tão brutal quanto parece. E aqui está a parte que torna tudo ainda mais impactante. A equipe só tinha permissão para filmar até o meio-dia daquele dia. Um início mal sucedido significava um prejuízo de 6 dígitos e nenhum segundo dia de filmagem. Na primeira tentativa, o caminhão não atingiu a velocidade necessária e desviou-se da parede. Eles consertaram o sistema de pólias, reiniciaram e conseguiram na segunda tentativa. Tudo antes do meio-dia. 8 câmeras estavam filmando simultaneamente, 4 no canal e 4 ao longo da parede, porque ninguém estava apostando tudo em um único ângulo. Todos aqueles momentos em que o caminhão parece prestes a atropelar a bicicleta de John foram construídos com base em uma coreografia cuidadosa, combinando velocidades, distâncias e ângulos, para que a câmera pudesse criar a sensação de perigo iminente sem realmente esmagar o garoto. Some a isso um helicóptero de verdade voando sob um viaduto de 6 metros durante a perseguição, e você terá uma sequência que ainda transmite uma sensação de perigo físico, mesmo na era digital. Quando as pessoas falam sobre T2 ter elevado o padrão para filmes de ação, é a essa cena que elas se referem. Veículos reais, locais reais, uma manhã para acertar e sem margem para erros. Se você assistiu a O Exterminador do Futuro 2 nos cinemas, perdeu partes importantes da história, que mais tarde se tornaram itens sagrados para os fãs. Michael Biehn retornou como Kyle Reese para uma sequência de sonho onde aparece para Sarah em sua cela no hospital, diz a ela que John agora é o alvo da Skynet e a incentiva a continuar lutando. Foi uma ponte emocional direta de volta ao primeiro filme, que James Cameron depois cortou para melhorar o ritmo. E aqui está a nota de rodapé que torna tudo ainda melhor. Aparentemente, Biehn se esqueceu de que tinha filmagens agendadas para aquele dia e perdeu a hora. Hamilton já estava ensaiando quando chegou. A cena deletada que os fãs passaram anos procurando quase não existiu, porque um ator se esqueceu de programar o alarme. Cameron cortou outras cenas importantes dos personagens pelo mesmo motivo, incluindo a cena da remoção do chip, onde Sarah e John abrem o crânio do exterminador para mudar o modo de processamento do processador de somente leitura para o modo de aprendizado. Sarah quer destruí-lo completamente. John luta para mantê-lo vivo e em constante evolução. É toda a discussão sobre a figura paterna em miniatura, o mesmo conflito que o filme vem construindo o tempo todo, e Cameron ainda assim o cortou. A história ainda funciona sem ele. Mas essa cena adiciona uma camada que a versão para os cinemas perde discretamente. Edições especiais posteriores e versões estendidas trouxeram de volta muito desse material. A participação especial de Reese, a cena da CPU, vislumbres extras de um T-1000 com falhas e muito mais. De repente, fãs que já tinham assistido à fita VHS original até gastá-la estavam procurando novas fitas e DVDs só para ver o que tinham perdido. Na era pré-streaming, encontrar essas cenas era como desbloquear fases secretas no seu jogo favorito, O Exterminador do Futuro. 2 não terminou apenas com um fosso de aço e os créditos finais. Ele se expandiu como a Skynet, só que com mais lembranças. Nos estúdios da Universal, T2 3D Battle Across Time transformou o filme em uma atração de parque temático que funcionava como uma mini-sequência. Dirigido por James Cameron, com o retorno de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert Patrick, o show misturou dublês reais com filmagens em 3D para enviar John e o Exterminador diretamente para a guerra futura da Skynet, antes de outro confronto com uma máquina assassina aprimorada. Para muitos fãs, essa foi a verdadeira continuação de T2 por anos.
Não se tratava de uma mera tentativa de ganhar dinheiro fácil, mas sim de uma sequência exclusiva que exigia viagem para ser vista, repleta de explosões impactantes e um exterminador pilotando uma motocicleta em direção à tela. Fora dos parques temáticos, o filme se transformou em uma marca consolidada. Havia videogames em praticamente todos os sistemas que conseguiam exibir pixels, incluindo um jogo de tiro arcade que consumia moedas em shoppings e saguões de cinemas. As histórias em quadrinhos e os romances derivados expandiram o universo da Skynet em todas as direções, preenchendo linhas do tempo e cenários hipotéticos muito antes de os universos cinematográficos existirem. Então, se você tem a impressão de que o Exterminador do Futuro 2 estava em todo lugar, é porque estava mesmo. Você não assistiu apenas ao filme O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Você jogou, leu e, em alguns casos, foi alvo de tiros simulados por ele em um parque temático. De sequência de robô assassino a precisamos salvar isso. No papel, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, soa como qualquer outra proposta preguiçosa de sequência. O vilão volta, mas desta vez ele é do bem. De alguma forma, essa sinopse se transformou em um dos filmes mais respeitados e revistos de sua época. No lançamento, os críticos se entregaram completamente. Elogiaram James Cameron por fazer uma sequência que não apenas reciclava o primeiro filme, mas o subvertia, transformando o monstro em um protetor, a donzela em uma guerreira implacável e o terror de ficção científica em uma história sobre destino, paternidade e se a humanidade realmente merece sobreviver. Seguiram-se os prêmios. 4 Oscars, melhores efeitos visuais, melhor maquilhagem, melhor mixagem de som e melhor edição de efeitos sonoros. Além disso, levou para casa uma série de prêmios Saturn nas categorias de melhor filme de ficção científica, melhor diretor, melhor atriz para Linda Hamilton, melhor ator jovem para Edward Furlong e melhores efeitos especiais. E a bilheteria acompanhou tudo isso. T. 2 se tornou o filme de maior bilheteria de 1991, o que não foi pouca coisa para uma sequência de um thriller desleixado de meados dos anos 80, que ninguém tinha certeza se o público ainda se importava. Nada mal para o segundo capítulo de uma franquia que começou como um pesadelo de baixo orçamento sobre um cara que não parava de dizer "eu voltarei". Depois veio a longa jornada. Home Movie a transformou em presença constante nas prateleiras das salas de estar. Cable consolidou a ideia como algo do tipo: vou assistir só 5 minutinhos para me sentir melhor. Fãs e críticos continuaram debatendo qual era melhor, este ou o primeiro filme, o tipo de discussão que só acontece sobre coisas que realmente importam. Em 2023, a Biblioteca do Congresso oficializou a decisão. O filme O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, entrou para o Registro Nacional de Filmes como uma obra de importância cultural, histórica e estética. Então, sim, o que começou como "vamos trazer de volta o robô assassino" acabou na lista de filmes que estamos literalmente guardando para as futuras gerações. Em algum lugar, em um cofre preservado para um futuro distante, Arnold Schwarzenegger está dizendo: "Até a vista, baby." Esse é um tipo de viagem no tempo que nem a Skynet planejou. E essas são 15 curiosidades sobre O Exterminador do Futuro. 2. O Julgamento Final. Deixe seu momento favorito de T2 nos comentários. Já sabemos que metade de vocês vai dizer a mesma coisa e respeitamos isso. Se você curtiu, dê um like, se inscreva e compartilhe com alguém que tenha esse vídeo em pelo menos 2 formatos diferentes. Você sabe quem são essas pessoas.